Olá, jovens! Nós vamos conversar sobre raízes e é válido lembrar que nós estamos falando sobre o reino plant ou metafita. Então, nós vamos ver algumas caracterizações e também algumas estruturas relacionadas a tipos de raízes e suas funções e qual a sua importância para a planta. Então, vamos iniciar. Temos aqui a função absorver e conduzir água e minerais dissolvidos, acumular nutrientes também, fixar a planta ao solo, porque vai promover aí uma sustentabilidade a planta ao solo. Ela diferencia-se do caule por sua estrutura, pelo modo como se forma e pela falta de apêndices como gemas e meristemas externos. Meristemas são tecidos diferenciados. As regiões da raiz, nós temos aqui uma região em que eu vou ter uma raiz central. Essa raiz central, ela terá outras ramificações das raízes. E nós teremos coifa ou calíptra. Na calíptra é rígida, consequentemente morta e protege aos meristemas como um dedal contra o atrito e a ação de micro-organismos. Nós temos a zona lisa ou crescimento, que apresenta também os meristemas, e a zona pilífera ou absorção. Essa zona vai ser denominada zona suberosa ou ramificação. Temos aqui, olha, nesta raiz, na calíptra, a zona principal, zona suberosa, raiz lateral, próximo slide nós temos a classificação delas. Nós temos raízes terrestres, que também podemos denominá-las de raízes subterrâneas, as aéreas, que na sua particularidade vai promover a planta de manguezais a não absorverem a salinidade do solo do mangue, e as raízes aquáticas. Axiais ou pivotante, nós temos aqui o exemplo de axiais ou pivotante. E as fasciculadas ou cabeleiras, né? Desses raminhos aqui. As tuberosas, que servirão de alimento, as raízes tuberosas. Inclusive, essas raízes elas vão ser riquíssimas com o polissacarídeo amido. As raízes aéreas ou adventícias podem surgir em qualquer parte do sistema caulicular da planta ou mesmo das folhas begônias, servindo às mais diversas finalidades. Suportes ou escora também vai servir, como eu tinha falado no primeiro slide, para a sustentação da planta. Tabulares, que são achatadas e encontradas em florestas densas, vão ser responsáveis pela fixação, tá, pessoal? E também por serem raízes aos quais vão facilitar aqui o processo respiratório. Essas outras raízes servem de suporte, provocando posteriormente o estrangulamento delas. Sugadoras ou austórios, presentes em hemiparasitas e holoparasitas, e perfuram o caule do hospedeiro em busca de se nutrir. Exemplo aqui a gente tem, pessoal, o austório, né, que é a erva de passarinho, denominada erva de passarinho. Respiratórias ou pneumatóforos, tá? Ramificações com geotropismo negativo que buscam aqui o oxigênio, cujo teor do solo é um solo alagado, no caso dos manguezais, alagado, pessoal, e também muito salínico.
Nós temos aqui as cinturas, raiz com tecido especializados em absorver e reter água diretamente do ar atmosférico. E as características, uma delas fundamental para as epífitas, as plantas inquilinas, tá? Isso aqui já é uma associação ecológica sobre outras plantas, geralmente em busca de uma ótima luminosidade. As grampiformes, semelhantes a pequenos grampos para fixação de plantas, e trepadeiras, exemplo aqui a era, a espécie de planta era. As raízes aquáticas, aqui nós temos as vitórias régias, a planta vitória régia, apresentam parênquima aerífero bem desenvolvido. Não apresentam coifa, exemplo, raízes do aguapé e a vitória régia. Aqui nós vamos ter um desenvolvimento do tecido tecidual e o vaso, tá? Onde eu vou ter as estruturas de floema e xilema, lembrando que o xilema vai ser responsável pela absorção de água e sais minerais e o floema de água e açúcar, glicose. Outra imagem aqui demonstrando o tecido da raiz principal, nós denominamos protoxilema e a metaxilema. A raiz adventícia, teremos a protoxilema. Esse é um corte transversal, tá, pessoal? É uma monocotiledônia, aqui, esse tecido. Então, nós vemos também que as raízes são estruturas bastante complexas e com funções fundamentais para a absorção de água e nutrientes e também sustentação da planta. Pessoal, professora Aline Viana fica por aqui. Um abraço, até a próxima!